Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Irmãos, eu pensava que podia cantar essa música sentado, me perdoem. Vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor? Essa música é tão alegre, tão feliz. Cantar essa música sentado não combina. Do começo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos
só os olhos, só os olhos. Aleluia. Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3. Esses dias, na verdade, algumas semanas atrás, nós começamos, capítulo 13. Não, irmãos, é isso mesmo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Silvana, pode deixar o pessoal entrando que eu vou falando alguma coisa aqui. Esses dias, o nosso púlpitozinho de vidro, ele já deu o que dia que dá. Eu fico até às vezes com medo quando um pregador visitante, convidado, que não conhece bem a estrutura dele, fica se escorando, porque eu vejo a hora ele se desmontar. E aí nós começamos a fazer uma pesquisa para comprar um púlpito de acrílico, que ficasse mais firme. E aí já há algum tempo eu tenho procurado e encontrei recentemente uma empresa que vende púlpitos. Eu não vou fazer a propaganda não, porque eles não me deram um desconto muito bom. Mas quando eu entrei no site da empresa, aí a primeira figura que apareceu lá com um púlpito belíssimo, com a plataforma de discurso belíssimo, foi a presidente Dilma Rousseff. Obviamente que eles estavam usando isso como marketing, do tipo assim, olha, se a presidente usa um dos nossos púlpitos, você, Robson Grangeiro, lá da Paraíba, vai se sentir ainda mais honrado de usar o mesmo púlpito que a presidenta da República, ela faz questão disso, usa. E aí eu, inocentemente, ingenuamente, peguei o telefone, telefonei e disse assim, eu quero o púlpito da presidenta, de propósito. E ele disse, não, infelizmente o púlpito da presidenta não está disponível à venda. Eu disse, ué, mas que marketing furado esse de vocês, rapaz? Como é que vocês colocam na página principal do site um púlpito bonito como esse, da presidente da República e, obviamente, mais caro do que a linha que vocês usam normalmente, e aí eu peço e vocês não têm para vender. Ele disse, é porque a presidência da República, o cerimonial, só aceitou que a gente fizesse um púlpito se fosse um púlpito exclusivo para a presidenta, que ninguém mais pudesse ter. E aí eu comprei um outro púlpito. Na verdade, nós estamos recebendo esses dias. Aí aquilo me ficou, como sempre, na cabeça rodando, dizendo assim, o que a presidenta tem que eu não tenho? O que ela fala de tão importante, que é mais importante do que eu falo todo domingo pela manhã e à noite aqui na igreja? O quê? Ela dá alguns discursos, alguns dos quais preparados por ela, a maioria deles não preparado por ela, de o que ela entende que é importante, humanamente falando, para esse país. Eu, todas as vezes que estou aqui, oro, peço a Deus a palavra dele e trago para vocês o que Deus acha, o Senhor do Universo, mais do que o presidente da República, o Senhor do Universo, acha importante para que você
membro do reino de Deus, escute da palavra dele. Eu acho que o púlpito exclusivo deveria ser meu, e a presidente deveria usar qualquer um da linha comercial daquela empresa. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu vou usando o meu púlpitozinho de vidro e esperando o outro, que é um modelo muito bonito, eu espero que os irmãos gostem. O que me fez pensar sobre isso foi quando eu estava pensando sobre o privilégio, a exclusividade de falar a palavra de Deus. Como eu me sinto privilegiado, irmãos. Como eu me sinto privilegiado. Chegar num dia, num momento como esse, abrir a Sagrada Escritura, ler um texto da Sagrada Escritura e, pela graça de Deus, explicá-lo, expô-lo, aplicá-lo à sua vida. Porque é possível que os melhores discursos fiquem registrados pelos meios que hoje existem e que vão perdurar de geração a geração. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que está na palavra de Deus é eterno, como eterno é o Deus que a fala. Por isso, nesse texto da palavra de Deus, veja como Deus compreende a exclusividade, a especialidade, a maravilha de um encontro seu, meu, de Moisés com Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e lhe disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, estamos aqui na Tua presença, não porque este lugar é o lugar da Tua habitação, porque a Tua palavra mesmo diz que os céus e os céus dos céus não podem Te conter, que onipresente como és, Tu estás em todos os lugares e especialmente naqueles em que 2 ou 3 se reúnem em Teu nome para invocar a Tua presença. Por isso esse momento é especial, porque estamos aqui na Tua presença, invocando a Tua presença, tendo um encontro contigo para ouvir a Tua voz e sermos por Ti transformados. Ó Deus, neste momento em que nós estamos todos aqui para ouvir a Tua voz, que todas as outras vozes dentro de nós se calem, que a inquietação do nosso ser se acalme, que as preocupações da nossa mente cessem e a Tua palavra seja para nós o foco da nossa atenção, a comida mais desejada da nossa alma, de tal forma que o Senhor fale conosco e nós possamos Te ouvir. Guarda as entradas espirituais deste lugar, porque Ele é santo, porque Tu estás aqui. Fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, lugares santos já foi um tema de um estudo bíblico que eu dei aqui
mostrando no progressivo da história do povo de Deus, lugares que Deus separou para que tivesse encontros com as criaturas que Ele mesmo fez à sua imagem e semelhança. Altares, o tabernáculo, o templo de Israel, as sinagogas, eram lugares que, na Bíblia Sagrada, as pessoas convergiam, edificavam, se encontravam, marcavam um encontro com Deus, muitas vezes sem perceber que o encontro já estava marcado pelo próprio Deus desde a eternidade, segundo o seu eterno decreto. Porque Deus separou lugares, e a gente vê um deles aqui, chamado Horebe, o monte de Deus, se confundiu o lugar com a presença. Na verdade, o que tornava aqueles lugares santos, especiais, não era o fato deles estarem em determinada latitude ou longitude. Não era a configuração da edificação que era feita. Não era o lugar ou a placa que estava diante daquele lugar que dizia: este lugar é um lugar santo. O que tornava o lugar santo era a presença do Deus Santo. E isso fica muito claro nessa época em que Deus ainda não havia sequer determinado um tipo específico de construção que viria a ser o tabernáculo como um lugar santo. Nós estamos ainda numa época em que os altares que eram construídos em lugares diferentes e que muitas vezes iam no mesmo caminho das peregrinações dos patriarcas, portanto, onde eles chegavam e iam acampar, eles edificavam o altar, e depois de edificar o altar, eles construíam ou fincavam as suas tendas e os seus lugares para habitar por um tempo, já que eram peregrinos. Muito tempo disso era esta época em que Deus fala com Moisés no meio dessa sarça ardente. Se você compreendeu bem, Moisés não estava na terra onde havia nascido. Ele não estava no Egito. Ele estava numa outra região, mais ao norte, na verdade, mais ao oeste do Egito, para o lado ocidental do deserto, chamado Midian. Lá, ele encontra-se cuidando de um rebanho, tendo fugido, como você sabe da história, porque havia matado um egípcio. Naquela terra, ali estava um homem que era sacerdote de Midian, e que haveria de se tornar o sogro de Moisés, um homem chamado Jetro. Cuidando dos rebanhos naquele deserto, muitas vezes tendo que descer nos desfiladeiros, nos penhascos, para pegar uma ou outra ovelha, Moisés se encontra em determinado momento num lugar em que havia arbustos conhecidos como sarças, igualzinho a esta que está aqui na frente deste púlpito. Algo entre 3 e 4 metros de altura, seco, ressecado pelo deserto, que não era alguma coisa extraordinária. Na verdade, esse texto deixa muito claro que a única coisa extraordinária na narrativa é o fato de Deus ter marcado um encontro com Moisés. Porque o deserto era comum, os rebanhos que Moisés cuidava eram comuns, a vegetação, inclusive aquela sarça, era comum. Portanto, não havia nada especial, não havia uma pedra fundamental que dissesse assim: aqui vai ser um templo do Senhor. Não havia uma estrutura bonita, uma catedral, dizendo: aqui se encontra com Deus. O que havia era um encontro e uma presença que esperava a chegada de Moisés. Se você prestou atenção, diz que em dado momento, no meio daquela peregrinação e daquela lida diária de Moisés como cuidador de ovelhas, ele percebeu que uma daquelas sarças, dentre outras tantas, estava como que em processo de combustão. Ele olhou, imagino eu que em dado momento pensou que era uma miragem do deserto,
Mas em dado momento ele olhou e viu que de fato crepitava, talvez com o mesmo som de um fogo que consumia lenha, aquela sarça. E ele percebeu que ali havia um fenômeno que ele não conhecia. Alguma coisa que esta sim era extraordinária em relação ao que ele já tinha visto tantas vezes quando corria atrás das ovelhas. E então ele se aproxima. E ao se aproximar, no meio da chama daquela sarça, aparece Deus. Na verdade, quando o texto diz o anjo do Senhor, nós estamos diante daquilo que nós conhecemos na teologia como teofania. Deus aparecendo numa forma visível antes da encarnação da segunda pessoa, que é Jesus Cristo. Alguns chamam de teofania, outros chamam de cristofania, mas o fato era que era Deus visivelmente aparecendo na forma de um mensageiro, de um anjo do Senhor. Veja que o texto está com o nome anjo em letra maiúscula e Senhor em letras maiúsculas, representando Jeová. Era um anjo, um mensageiro de Jeová, que fala com Moisés. E que, ao falar com Moisés, chama-o pelo nome. Portanto, aquele encontro era extraordinário e era um encontro personalizado, como todo encontro que nós devemos ter ou que Deus nos chama a ter com Ele. Nenhum encontro com Deus é um encontro comum. E nenhum encontro com Deus é um encontro no atacado. Nós podemos até adorar a Deus coletivamente. Nós podemos até nos reunir para estudar a palavra de Deus. Mas nós nunca iremos estudar a palavra de Deus ou nos reunir e ter um encontro com Deus por osmose, porque o outro está junto de nós, porque nós estamos juntos. E aí, como juntos, como um grupo, como uma massa, Deus se encontra conosco. Deus se encontra com cada um de nós na medida em que se encontra com todos nós. Por isso que o culto é sempre uma atitude individual. Vez por outra, é possível que um culto abençoadíssimo, onde a grande maioria das pessoas sente a presença de Deus, ouve Deus falar, se oferece a Deus em adoração, seja para um ou outro especificamente algo completamente sem sentido. Porque outros adoraram, mas não aquele A, ou aquele B, ou aquele C. Para ele, foi só uma vinda para a igreja. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés, ele estava dizendo assim: eu te conheço pessoalmente. E o encontro que eu tenho agora contigo é pessoal. Como diria na tarjeta do cartão de crédito, é pessoal e intransferível. Não dá para que eu me encontre em seu nome, por procuração de quem quer que seja, com um Deus que chama você pelo nome que você tem. Então, quando Deus diz assim, Moisés, Moisés, e ele diz, eis-me aqui, esse encontro que já era extraordinário, porque nenhuma outra sarça em toda a vida de Moisés tinha se queimado sem se consumir diante dos seus olhos, ele se torna também um encontro pessoal, porque Deus o chama pelo nome. Mas é aqui, irmãos, que nós conseguimos compreender bem essa questão do encontro com Deus. Porque quando Moisés diz assim, no verso 4, eis-me aqui, ok, Deus, eis-me aqui, o que o Senhor deseja, ou eis-me aqui, estou pronto, Deus continua. E quando Deus continua, a princípio, Deus não vai dizendo logo uma mensagem para Moisés. Ele não vai logo dizendo que aquele encontro tinha um propósito de usar Moisés como líder da libertação do povo no Egito. Como de fato ficou claro, se você for para o verso 7, aí sim, depois de falar primeiramente o que eu vou dizer agora, Moisés ouve Deus dizer assim, e tu serás o líder para tirar o meu povo da servidão do Egito. Todas as vezes que a gente se encontra com Deus,
A gente corre o risco de perguntar a Deus: ô Deus, ok, Deus, eu estou aqui, o que é que o Senhor tem mesmo para mim? Ok, ó Deus, o que é que o Senhor tem mesmo para mim? Qual é a bênção que o Senhor tem para mim? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Qual é a mensagem que você tem para mim? Qual é a ordem que o Senhor tem para mim? Mas esse texto coloca as coisas nos seus devidos lugares. Antes de eu ouvir o que Deus tem para mim, eu preciso compreender diante de quem eu estou. Porque isso vai implicar na importância que eu vou dar àquilo que vai ser falado. Eu tenho dito para as pessoas, recentemente, inclusive aqui na igreja, que eu tenho absoluta certeza, como 2 e 2 são 4, eu estou falando, você está me ouvindo e nós estamos nos vendo, que grande parte da superficialidade com que as mensagens que são pregadas, as ministrações e os conteúdos que são dados são absorvidos, tem a ver com a compreensão das pessoas do que se trata esse momento. Eu não estou aqui para fazer um discurso, para dizer a minha opinião sobre esse texto. Quando a gente está na presença de Deus, cada momento, cada instante, cada gesto, cada palavra, cada pensamento, é um diálogo entre o adorador e o Deus que é adorado. Na verdade, para ser bem exato, quando alguém diz assim, vamos agora ouvir a palavra de Deus, talvez não seja nem apropriado dizer, vamos agora ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada, proclamada em toda a liturgia do culto. Em cada palavra, em cada suspiro, em cada gesto, em cada pensamento, em cada cântico, em cada batida da bateria, em cada acorde do violão, em cada harmonia musical que nós ouvimos, na palavra que nós lemos, naquilo que eventualmente ouvimos uma pessoa ou outra falando, numa oração que fazemos com a criança, este culto todo, Deus, através dele, por meio dele, está falando ao nosso coração. Mas veja que Deus deixa isso muito claro para Moisés. Quando chega no versículo 5, depois de Moisés dizer assim, eis-me aqui, olha o que Deus diz, não te chegues para cá. Faz sentido isso para você? Deus marca o encontro com Moisés, no meio do deserto. Deus bota fogo que não se consome numa sarça ardente. Chama a atenção de Moisés. Moisés vê aquele fenômeno, se atrai para perto de Deus. Deus o chama pelo nome, como que dizendo, venha cá, Moisés, Moisés. E quando eu e você e Moisés escutamos isso, a tendência é a gente se aproximar, a gente atender ao chamado, a gente ir na direção de quem nos chama. E aí, aquele que nos chama diz assim, como diz a Moisés, não te achegues para cá. Como? Que sentido há em Deus querer que você se aproxime dele, em Deus chamar você como chamou Moisés, em Deus atrair a sua atenção, marcar um encontro pessoal com você, intransferível, extraordinário, e no primeiro momento em que você se aproxima dele, ele diz assim, não se achegue para mim. Talvez a razão que Deus dá a Moisés, ajude-nos a compreender isso, porque Deus diz assim, olha, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E aí ele diz mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Moisés esconde o rosto diante desse Deus, porque teme olhar para este Deus. A gente nunca vai adorar a Deus, a gente nunca vai ouvir a palavra de Deus
com toda a graça e majestade que este momento tem, se a gente acha que a gente está se aproximando de qualquer Deus, que a gente pode se aproximar de qualquer jeito. Como diria lá em Campina Grande minha mãe, que Deus é um parceiro nosso. Deus não é um parceiro nosso, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que, embora eu creia e tenho experimentado diariamente a graça de Deus e a misericórdia de Deus que me faz estar em pé diante dele, todas as vezes, todas, preste bem atenção nisso, todas as vezes que eu penso no que eu estou fazendo agora, que os meus lábios tão impuros, que a minha mente tão impura, que a minha vida tão errada, tão pecaminosa, possa neste momento estar tendo um encontro com Deus, falando a palavra de Deus e sendo instrumento de Deus para Deus falar com outros, eu confesso aos irmãos que me dá um medo tão grande, mas tão grande, de Deus simplesmente dizer assim: basta, e eu morrer aqui na frente dos irmãos, simplesmente porque Ele é santo, 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 e eu sou pecador, como eu sei que eu sou. O afeto de Deus de lhe trazer para perto dele só é proporcional à santidade de Deus de dizer para você: cuidado, prepare-se para se encontrar comigo, porque eu não sou um igual a você. Deus é santo, irmãos. Quando a gente fala de reverência, a gente vai além do mero silêncio. Reverência não é silêncio. Reverência é a consciência de que você está diante de Deus. Que nós não estamos numa palestra, num ciclo de palestras. Nós estamos diante de Deus, que sabe exatamente agora e a cada milionésimo de segundo o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você é, sua história, suas reais motivações, suas intenções, e que apesar disso lhe acolhe como Deus amoroso que Ele é. Reverência é a gente entender que é mais importante a gente saber quem é Deus do que aquilo que Ele quer para mim. Porque eu jamais saberei o que Ele quer para mim se eu não souber quem é este Deus na minha vida. Não tem a ver com silêncio, não tem a ver com formalidade, tem a ver, irmãos, com consciência de que se esse lugar aqui, e poderia ser do outro lado da rua, poderia ser do lado de cá, poderia ser debaixo de uma mangueira, poderia ser numa catedral majestosa, ou em qualquer outro lugar, inclusive no Monte Horebe, ou diante de uma sarça ardente, mas todas as vezes que eu sou atraído por Deus, Deus me chama pelo seu nome, e eu tenho a possibilidade de ter um encontro com Ele, é preciso que eu entenda quem é este Deus. Ele é santo a ponto de a sandália dos meus pés não poder ficar nos meus pés. Naquela época em que não havia asfalto, em que não havia pavimentação, o lugar mais sujo do corpo humano era, obviamente, os pés. Por isso que um gesto de hospitalidade se esperava de quem recebesse a pessoa, que era dar a água para lavar os pés. Dar a água para lavar os pés é equivalente a hoje, alguém convidado por você para jantar,
você conduzir ao lavabo ou a uma pia na sua casa, você quer lavar as mãos antes de comer? Lavar as mãos, que hoje provavelmente é o lugar mais sujo do nosso corpo, dado o contato que nós temos em todos os lugares, era o equivalente, ou é o equivalente àquela época, os pés. Portanto, ele está dizendo assim: olha, para se aproximar de mim, é preciso que você esteja limpo. É preciso que você esteja puro. Mas, queridos, era impossível. Moisés estava no deserto. De que pureza Deus estava falando? Que simbolismo há naquelas sandálias? Certamente, irmãos, não tem a ver com o simbolismo físico, corporal. Os pés remetem à ideia de como é que nós estamos caminhando na vida. Remete à ideia da nossa caminhada existencial, diária, contínua. Remete à ideia de como é que nós estamos vivendo. Se nós fôssemos traduzir, diria assim: espera aí, Moisés, antes de você entrar na minha presença, pare um pouquinho e reflita, como é que você está vivendo? Você acha que você pode estar comigo aqui, do mesmo jeito que você está lá na sua empresa, lá na sua escola, lá na sua universidade, lá no seu lar, na sua casa? O Deus que nos atrai chama o feito à ordem e diz assim: venha do jeito que você está, mas ao chegar na minha presença, não permaneça do jeito que você está. Tire as sandálias dos seus pés. Sabe, irmãos, a gente chega arrebentado a Deus. Deus não diz assim de longe: olhe, onde você estiver aí, se ajeite primeiro, conserte a sua vida e venha. Não. Ele nos convida, onde nós estamos, pelo convite da graça. Vinde a mim, todos vós aí, todos vós aí que estáis cansados e sobrecarregados. A graça convida. Mas o mesmo Deus cuja graça convida é o mesmo Deus cuja santidade diz: porém, uma vez se achegando, você não pode ser como você está sendo. Você não pode fazer o que você está fazendo. Você não pode ser impuro e querer estar na presença de um Deus santo. É preciso tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É preciso mudar a sua maneira de viver, porque o Deus diante de quem você está é santo. Eu digo isso com muito temor, irmãos, porque eu não quero passar para você a ideia de um discurso moralizante, legalista, do tipo que, olha, escreveu, não leu, pau comeu, viu? Com Deus é assim. Não, nada disso, queridos. A graça e a santidade de Deus são os dois afetos da relação que eu tenho com Deus, que remetem àquilo que me estrutura. A santidade me dá limite, a graça me dá acolhimento. Se eu tiver só limite, sem acolhimento, eu me torno um hipócrita religioso. Se eu tiver só acolhimento, sem limite, eu me torno um vagabundo espiritual, que pensa que a graça de Deus é algo sem valor e sem preço, quando na verdade custou sim o preço do Calvário e de que Jesus morreu por nós. Então ela me dá o limite e me dá o acolhimento, a lei e a graça, a santidade e o acolhimento de Deus me estruturam como filho de Deus, do mesmo jeito como eu tenho ensinado, que quando os pais dão aos filhos limite e acolhimento, esses filhos se tornam adultos maduros. Deus nos torna cristãos adultos quando nos dá limites da sua santidade e nos dá o acolhimento da sua graça. É preciso, portanto, que a graça de Deus, de ouvir Deus dizendo assim: Moisés, Moisés, e chamando Deus para perto, ou Moisés para perto de Deus, seja ao mesmo tempo equivalente, igualzinho, na mesma proporção, a ideia de que uma vez chegando, tire agora a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo.
Quando isso acontece, sabe o que acontece, irmãos? A atitude de reverência brota no coração de Moisés. Olha o que é que Moisés diz. Olha o que é que se diz de Moisés. Diz que Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. Você se lembra de Isaías capítulo 6? Daquele momento, no ano da morte do rei Uzias, quando Isaías, que era sacerdote, entrou no templo, e o lugar onde ele estava acostumado a ver, o santíssimo lugar, de repente aparece Deus, assentado num alto e sublime trono, e ao redor dele aparecem figuras celestiais, querubins, com 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 eles escondiam o rosto e com 2 eles escondiam os pés. É porque na tradição antiga do Oriente, o maior sinal de respeito que você tem diante de alguém é não encarar esta pessoa. Diante de um rei, de um poderoso, os súditos e os servos falam com respeito, com olhar baixo, reconhecendo que você está diante de alguém que é maior e mais poderoso, mais honrado do que você. Embora a Bíblia não diga que nós devemos fechar os olhos para orar, quando nós fechamos os olhos para orar, nós estamos concentrando o nosso gesto, a nossa coreografia, no sentimento de que estamos diante de um Deus, que não é qualquer Deus, de uma santidade que não é qualquer santidade. É possível, irmãos, que nós, por não percebermos isso, estejamos oferecendo um culto indigno ao nosso Deus. E não é indigno porque estamos fazendo barulho, não é indigno porque estamos nos mexendo, é indigno porque não temos a consciência do que está acontecendo agora, diante de quem nós estamos, e qual deve ser a nossa atitude, e não somente agora no culto, mas em cada momento da nossa vida. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, é um homem e uma mulher que vivem no seu dia a dia com a plena consciência de que estão diante do olhar de Deus, não com medo do castigo, mas com consciência de que a sua vida está sendo vivida diante do olhar de Deus. Por que que quando no escuro, ou na ausência das pessoas que nós respeitamos, a tendência natural do ser humano é fazer aquilo que não faria às claras e diante das pessoas que respeitamos? Porque quem nós respeitamos inspira em nós o devido respeito, a devida reverência. Da mesma maneira, se nós tivermos consciência de que vivemos cada momento da nossa vida e, portanto, todo lugar onde nós estamos é lugar de culto, toda atividade em que nós estamos envolvidos é atividade de culto, toda programação que nós estivermos fazendo é culto a Deus. Então a nossa atitude diante dele será uma atitude de reverência, de respeito. Não apenas os nossos olhos se fecharão, não somente a nossa fronte se dobrará, mas o nosso coração se dobrará diante de Deus, porque ele é santo e eu não posso estar com ele ou diante dele vivendo com as sandálias dos nossos pés ou dos meus pés sujas diante dele. Antes de qualquer coisa que você queira fazer para Deus, antes de qualquer bênção que você queira levar com você do momento do culto, entenda, você veio aqui para ter um encontro com a graça e com a santidade de Deus, não com uma ou com a outra, mas com uma e com a outra. Você sairá tão abençoado quanto tiver consciência dessas duas verdades. Eu digo isso, irmãos, porque A.W. Tozer, um grande homem de Deus do passado, dizia que a joia perdida da igreja é a adoração. Quando ele fala sobre isso no seu livro,
sobre adoração, ele fala dentro de um contexto em que adoração é mais do que cantar algumas músicas, é mais do que fazer algumas orações, é mais do que ler algumas partes da Bíblia. Ele fala dentro de um contexto em que ele diz que a adoração é a própria vida do cristão diante dos olhares de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a joia perdida da igreja é a vida que nós levamos no dia a dia, como se não tivéssemos diante do olhar de Deus. Quando isso se cristaliza no momento de culto, então isso ainda é mais sério, porque nós não saímos da nossa casa apenas para ter um encontro uns com os outros. Sinceramente, se fosse para dar uma palestra, e para você me ouvir palestrando, para eu ter que acordar, para você ter que acordar num domingo pela manhã, com um sol bonito como esse, para estar aqui, sinceramente, arranjemos, você e eu, coisa melhor para fazer. Agora, se for para vir, ter um encontro com Deus, adorá-lo, recarregar as nossas forças espirituais, honrá-lo no dia do Senhor, instruir os nossos filhos, pedir a bênção dele sobre a nossa família e viver para a glória dele, aí, querido, vale a pena estar aqui. O meu desejo é que você escute hoje, cada dia da sua vida, uma voz, seja o deserto que você estiver, fulano, Moisés, Robson, e você se aproxime, tire a sandália dos seus pés, tenha uma atitude reverente diante de Deus, e aí você vai ouvir e ver as grandes maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, tanto quanto fez na vida de Moisés. Ó Deus amado e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o Teu Filho amado, nós nos entregamos agora diante de Ti com a plena certeza e convicção de que não somos dignos sequer de falar contigo em oração, a não ser pelos méritos de Jesus Cristo. Que não somos dignos de estar na Tua presença, a não ser porque Jesus é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Ó Deus, que a Tua palavra nos dê consciência de que é mais do que silêncio, mais do que formalidade, mais do que boa educação. É mais do que tudo isso a motivação que nos faz temer e ter a atitude reverente diante de Ti, aqui na igreja ou em qualquer outro lugar na nossa vida. É a consciência de que Tu és santo, Pai, e que Tu nos chama à santidade, que é Tua a palavra que diz: sede santos como eu também sou santo. Por isso nos ajuda a ter essa consciência que o Teu Espírito que se move em nós, desperte cada minuto da nossa vida, para que quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, quer trabalhemos ou estudemos, quer vivamos no lar ou em qualquer outro lugar dessa cidade ou do mundo, quer façamos a nossa vida profissional, financeira, familiar ou qualquer outra atividade, inclusive religiosa, que tudo isso seja feito para a glória do Teu santo nome, sem separações, porque em qualquer lugar em que nós estivermos, Tu estarás, e em qualquer lugar em que Tu estiveres, a terra sob os nossos pés é santa, como Tu és santo. O caminhar da nossa vida precisa ser santo, como é assim que Tu queres para cada um de nós. Ó Deus, fala continuamente ao nosso coração, motiva-nos a viver para Ti, para a Tua glória, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.